descentralização do ensino. Pronto, essa parte a gente começa com o Renato Pedro I. Ele assumiu, após a separação política de Portugal em 1822, o Brasil permanecia rural do ponto de vista da economia. Do ponto de vista político, prevalecia a força das oligarquias rurais, e isso gerava insatisfação na população em geral. Com isso ocorrem muitas revoltas, elas não tinham como objetivos gerais reclamará dessas condições de vida impostas à população, a fim de conter as revoltas, como nos atividades com o país, dessa para a nossa Pedro II. Essa vai que a gente dá um resumo bem grande no reinado de Dom Pedro I. Faz resumo sobre o reinado de Dom Pedro I. O país ainda era extremamente ruralista, ou seja, tudo era feito de mão de obra rural. A base financeira do país era essa. E as alianças políticas do presidente do país eram somente com a elite, ou seja, isso deixava com que o povo ficasse insatisfeito com a situação que ocorria. A partir disso aí foi antecipado, como ele diz aqui, a apóstolo Pedro II. Aí pronto, aí na apóstolo Pedro II foi constituído isso aí. Aspectos da educação escolar no período de 22 a 89, né? Que é o primeiro reinado e o segundo reinado do Tchum. A Constituição Federal de 1824, o artigo 79, parágrafo 3, determina que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos, porém a realidade era outra. Cidadãos naquela época eram aqueles que possuíam propriedades, terras e bens, ou seja, não adiantava você ter estudos, ter curso superior, como hoje em dia, se você não tivesse terras, se não tivesse bens. Você ainda continuaria sendo mimada para a sociedade. As escolas eram insuficientes, isoladas e irregulares. Os pais se recusavam a mandar suas filhas para as escolas. Os escravos e descendentes também não tinham acesso a ela, ou seja, e para estudar era preciso muito dinheiro. Então só quem estudava é realmente quem tinha terra, quem tinha bens nessa época, né? O ato adicional de 1834 leva à descentralização do ensino, também no nível médio e educação elementar, atribuindo às províncias toda a responsabilidade do funcionamento, oferta e organização. Já o ensino secundário e superior continuavam sob a responsabilidade da União. Ou seja, aí tem uma jogada de marca para o Pedro II, porque estavam sendo cobrados muito deles em relação à educação, de modo geral. E como ele está preocupado em outras áreas, no contexto total da União, ele resolveu descentralizar esse ensino e tornar o ensino básico responsabilidade das províncias, ou seja, cada província seria responsável por seu ensino básico. Aí, segundo Renato, falaram que todas as províncias eram os liceus, as escolas normais, as escolas paroquiais e as escolas domésticas e particulares, os seminários, os colégios masculinos e femininos e os internatos. A educação escolar refletiu conflitos entre a Igreja Católica e o Estado sobre quando, como e de que maneira educar, e também sobre quem tinha direito à educação. Agora, o que é interessante a gente chamar a atenção nesse aspecto é que quando a gente pensa a descentralização do ensino, dá a impressão que o ensino seria descentralizado para que, se tivesse a maioria da população tivesse acesso, como também o ensino tivesse uma qualidade maior. Só que, como o Rafael bem colocou, os objetivos financeiros, econômicos e de desenvolvimento do país, eles não eram analisados, eles não eram visualizados pela ótica da educação. Era extremamente pelo meio do desenvolvimento da propriedade agrária, da agricultura e daqueles meios de produção. Então, a descentralização do ensino, ela ocorreu na realidade para desobrigar a coroa da responsabilidade de oferecer o ensino. Então, a federação, que naquela época era a coroa, continuava responsável pelo ensino superior, que era voltado para a elite, como o grupo anterior colocou, e passa às províncias a responsabilidade de oferecer como ele coloca, o ensino das primeiras letras, a iniciação, né? A iniciação à educação básica. E a gente vai ver que é exatamente nesse período de descentralização, como vai acontecer mais na frente, que nas províncias começaram a acontecer organizações e
idealizadas por pensadores e muitas vezes com experiências vindas de outros países, para se melhorar a questão da qualidade, bem como a questão do acesso. Porque ainda nessa época aqui, a educação ela ainda não tinha escola para todo mundo. Não era todo mundo que tinha acesso à educação. Escravos, mulheres, que eram residentes do Brasil ainda não tinham acesso à educação. Bom, a educação depois da República. Sem proposta para superar o analfabetismo, o país formulou a República. Porque naquela época o analfabetismo estava muito alto, era 80% da população era analfabeta, por causa dessa exclusão mesmo. Só a elite que estudava, né? E os pobres não podiam estudar e só trabalhavam. Aí por isso que eles prorrogaram a República, para ver se tinha um jeito deles melhorar essa situação do analfabetismo. Com ela, a ordem do progresso seria essa desigualdade, privilégio do povo, concentração de riquezas e milhares de trabalhadores distantes das condições básicas e sobreviventes. E também nessa época surgiu uma pressão muito grande também para os trabalhadores se especializarem. As indústrias exigiram isso, aí o governo teve que fazer isso também, teve que aumentar o acesso à educação. Esse era o outro. E a gente vê que essa descentralização que aconteceu, ela acaba sendo reforçada hoje, quando a gente for estudar a EDB, a gente vai ver a questão da descentralização do ensino, quando a União ela divide o ensino em o que os municípios são responsáveis, o que o Estado é responsável e o que a União é responsável, que no caso é o ensino continua ainda sendo de responsabilidade do ensino superior, a gente também percebe que o objetivo maior é se desresponsabilizar a União da responsabilidade da educação. A questão da qualidade do ensino ela ainda continua sendo deixada como segundo plano. Acaba maquiando essa grande face que é somente desresponsabilizar. Sabe o que faz falta?